Boa noite. Pronto. Peraí. Tá me Desculpem o ouvindo? atraso. Erros técnicos. Mas você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Só a câmera que tá um Peraí um pouquinho pouquinho. turva. Peraí um pouquinho. Vamos ajeitar isso aqui. Tá? Enquanto isso, eu vou falando o tema. Boa noite, gente. Hoje, o nosso palestrante, né, que vai estar aqui batendo papo com a gente, é o Leprado. E ele trouxe um tema que é o poder da prece, que ele vai estar ao longo dessa noite abordando aqui. Pode ficar à vontade, Euler, se quiser falar alguma coisa. Eu quero dizer que para mim é um prazer grande, Harry, fazer esse trabalho hoje com você. Uma satisfação enorme, que se renova, inclusive, pelo fato de que hoje eu volto a ter contato com vocês aí do Ivone Pereira, né? Já estou afastado das minhas atividades aí em Glória já há algum tempo. Eu lembro bem que a minha última palestra estava marcada aí para o dia 16 de março, que foi justamente quando começou a determinação da quarentena, e dessa data em diante eu já não fui mais aí. E voltar a fazer esse trabalho junto com vocês aí do Ivano Pereira, para mim é uma satisfação grande. Eu tenho certeza que vai correr tudo bem aí sob a sua direção. Obrigada. Nós é que agradecemos a sua participação. Eu que fico feliz. Então, para darmos início, como o tema é a prece, né? Vamos começar perguntando a Euler o que é a prece, né? Isso. Bom, Harry, a prece eu entendo que é a nossa fé em exercício, né? É o fato de nós nos colocarmos num momento de concentração, é o momento em que a gente se desliga das nossas preocupações, dos nossos medos, e busca a sintonia com Deus, busca a sintonia com a espiritualidade amiga que está ao nosso redor, buscando nos intuir, nos orientar sempre pelo caminho do bem. É interessante que muitas vezes a gente só recorre à prece no momento de maior dificuldade, mas a prece já deveria ser para todos nós um hábito diário, às vezes até de mais de uma vez por dia, né? Quanto mais prece a gente pudesse fazer, melhor, porque isso permitiria a nossa sintonia com a espiritualidade amiga, a mudança do nosso padrão vibratório, a mudança da nossa frequência, dos nossos pensamentos. E com isso, a gente facilita a atuação e a nossa comunicação com esses espíritos amigos que nos rodeiam, que estão ao nosso redor, e principalmente com o nosso Pai, que está lá em cima, sempre a nos vigiar, sempre a nos ouvir, a buscar nos encaminhar pelo bem. Isso mesmo. Obrigada pela resposta. Eu queria também que o senhor falasse um pouco sobre como deve ser feita, né? Essa prece. Se existe uma forma correta de se fazer ou não. Harry, eu entendo que a prece ela deve prezar pela simplicidade. Ela deve prezar pela simplicidade. A prece verdadeira, ela não exige nenhuma ritualística. Não há necessidade de nenhum ritual prévio para o seu momento de prece. Você pode estar sentado, você pode estar deitado, você pode estar em pé, você pode estar ajoelhado, não importa. A forma como você estiver não é o que vai influenciar a sua prece. A questão da qualidade da prece, ela é determinada pelo nosso pensamento, pela nossa capacidade de se concentrar, de voltar as nossas vibrações para aquilo que a gente se põe a se comunicar naquele momento. É uma elevação do nosso pensar ao alto
para facilitar a nossa comunicação, para fazer com que a nossa prece realmente chegue a quem a gente deseja e que no final ela possa surtir o efeito que a gente também deseja. Então, isso é muito importante. Não há necessidade de formalidade, né? Às vezes a gente vai em alguns eventos e nós vemos grandes oradores que fazem algumas preces, às vezes até na internet, como a gente tem visto muito ultimamente, fazem preces e usam palavras assim, menos usuais, né? Palavras que não são do nosso dia a dia. E aí aquele que vai fazer a prece em sua casa acha que para a prece ser bem feita ela também tem que ter palavras difíceis, palavras diferentes. E é muito pelo contrário. Quanto mais simples você for, melhor será a sua prece. Use os seus termos coloquiais, os seus termos naturais. Faça de conta que você está se comunicando com um amigo, com um irmão, com seu pai, com sua mãe, como se estivesse ali do seu lado, né? E preze pela simplicidade. Use as palavras que você usa cotidianamente e procure a sua concentração, que tenha certeza, a sua prece vai atingir o desejo, o seu desejo, os seus objetivos e chegar a quem você deseja, né? Verdade. Quando a gente faz uma prece de coração aberto, né? A gente nos permite, né? A gente se permite ser quem nós somos em essência, né? E isso é fundamental para que uma prece saia bem feita, né? Para que uma prece seja ouvida de verdade, né? Não só por os nossos guardiões, mas até dentro de nós mesmos, né? Eu Isso. queria deixar aberto também, se for dar tempo, né, no final, para que as pessoas pudessem também interagir com a gente, fazer algumas perguntas, se sentirem alguma curiosidade que a gente possa ajudar, né? Vamos deixar aberto para o Se eu não final. souber responder, Harry sabe. A gente tenta. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os atos que são fundamentais para uma prece. Bom, Harry, a nossa prece ela deveria se dividir pelo menos em 3 atos. O grande problema é que a gente associa o nosso momento de prece ao ato de pedir. Quando a gente vai fazer uma prece, às vezes a gente já está até com a listinha do lado. Eu vou pedir isso, vou pedir aquilo outro, não posso esquecer de pedir aquilo outro também, né? Então, nós relacionamos o ato da nossa oração a o monte de pedido que a gente tem. Pode observar. Se você tiver, de repente, alguém na sua família que repentinamente adoeça e correr para o hospital, ai meu Deus, deixa eu fazer uma prece aqui para ver se ajuda, né? Para ver se chega um socorro aqui para nós, para ver se alivia o sofrimento dessa pessoa, para ver se isso passa, não há de ser nada, com fé em Deus. Então, quer dizer, no momento do sufoco, no momento do problema, você se pega com a prece. E isso me faz lembrar, inclusive, que às vezes, quando a gente começa a frequentar alguns centros, e passar por lá, às vezes assim, de mês em mês, ou a cada 2 meses, mais ou menos, a gente começa a se familiarizar com algumas pessoas, com alguns frequentadores do centro, né? E aí cria uma amizade com alguém ali, aí vai uma vez, vê aquela pessoa, vai outra vez, vê aquela pessoa, às vezes até conversa com ela, alguma coisa, mas de repente um dia você vai e aquele frequentador não está lá. Aí você vai no mês seguinte, aquele frequentador faltou novamente. Vai no terceiro mês, aquele frequentador faltou novamente. E às vezes a gente conversa com o dirigente da casa, mas rapaz, cadê fulano, aquele senhor, aquela senhora que sentava normalmente ali no canto, né? Nunca mais eu vi, de repente sumiu aqui da casa. E aí o presidente já me disse algumas vezes, Euler, é porque o problema dela passou, o problema dela foi resolvido, né? Então ali era o sinal de uma pessoa que, na hora que o calo apertava, né? Na hora que o problema
se complicava um pouco mais, às vezes um problema de família, às vezes um problema de saúde, às vezes uma dificuldade de relacionamento com o marido, com o filho, alguma coisa no trabalho, eu não sei. Nessa hora ele corria para a casa espírita, achando que é o centro espírita que vai resolver tudo para ele. E aí corre para pedir. Corre porque precisa, né? Porque quer ajuda. Mas depois que o problema passa, a pessoa some. A pessoa deixa de frequentar e esquece que é o nosso mérito, ele é conseguido através do nosso esforço, do nosso processo de conhecimento, de autoconhecimento, de transformação constante, esse esforço que nós temos que empreender no nosso processo de melhora, de transformação. Então, a gente não deveria correr para a casa espírita ou não deveria recorrer à prece somente no momento do sufoco, no momento do aperreio. É importante que a gente utilize a prece como esse instrumento diário, que nos permitirá a sintonia, a conexão constante com a espiritualidade amiga que estará sempre ao nosso lado. Deus se vale do homem para ajudar o próprio homem. Da mesma forma, Deus se vale também da espiritualidade para nos ajudar. E de nós encarnados para ajudarmos também os desencarnados. Todos nós, encarnados ou desencarnados, somos instrumentos de Deus. O bem se opera entre todos nós através de nós mesmos, através da nossa atitude, de quando eu busco fazer alguma coisa por alguém que precisa de mim. Às vezes até que seja uma prece. Eu me lembro de uma passagem de Chico Xavier, em que ele já no final da vida, com todos aqueles problemas, aquelas dificuldades de saúde que ele tinha, e ele conversava uma vez com Emmanuel e disse: Emmanuel, até quando é que eu vou ficar aqui? Nesse planeta eu já não posso mais trabalhar, eu já não posso mais fazer nada pelos outros. E Emmanuel disse: enquanto você puder fazer uma prece, você estará sendo útil. Então veja o valor que a prece tem e que nem sempre a gente dá a ela, né? Então, quando a gente se propuser a fazer uma prece, é importante que a gente se disponha a observar alguns atos fundamentais que nós devemos observar nesse momento. O primeiro deles é a gente lembrar de louvar a Deus. Porque louvar a Deus significa a gente reconhecer a sua importância, a necessidade que nós temos dele na nossa vida, para que toda essa obra maravilhosa que se dá ao nosso redor, que ela se concretize. Até a nossa própria existência, a nossa própria vida, a nossa própria passagem aqui na Terra é fruto da obra e graça de Deus. Então nós precisamos lembrar sempre de nos lembrar dele. Esse é o primeiro ato que a gente deveria ter na nossa prece. Lembrar de Deus. Pedir a ele que continue nos abençoando, nos orientando, reconhecendo a sua importância e a sua presença em tudo que acontece na nossa vida. O segundo ato da nossa prece, e que a gente também não pode esquecer, é a gratidão. Nossa amiga Marta está aí dando a dica, minha professora Marta, lembrando desse ato fundamental da nossa gratidão. Nós não podemos esquecer de agradecer, percebendo que tudo aquilo que a gente tem em nossa vida é obra e graça do nosso Pai. Então a gente precisa agradecer pela presença constante dele, pelas oportunidades que nos dá, pelas situações que nos proporciona, pelos encontros que nos permite, por toda essa programação encarnatória que antecede a nossa chegada aqui na Terra e que nos permite, vivendo aqui essa série de experiências, de encontros, às vezes de momentos felizes e de momentos também infelizes, mas tirar de cada uma dessa situação o nosso aprendizado e a lição que nos falta para que a gente continue crescendo e avançando cada vez mais, porque esse é o objetivo da nossa passagem aqui na Terra. E por último, que infelizmente é o que a gente mais pensa, né? Mas nem sempre a gente sabe fazer direito, é o nosso pedido.
Não há nada de mal em nós pedirmos, nós recorrermos a Deus no momento de dificuldade. Nós pedimos a Ele que nos auxilie, que nos ajude a encontrar um caminho, né? Que nos ajude a superar os nossos problemas. Não há nada de errado nisso. O grande problema é que muitas vezes nós, como ainda somos orientados pelo nosso apego, pelos nossos desejos materiais, muitas vezes confundimos o nosso momento da prece com aquela lista de nossos desejos, daquelas compras que a gente quer fazer, daquilo que a gente quer atingir aqui, que a gente quer ter uma conta bancária mais recheada, que a gente quer ter um salário maior, que a gente quer ter uma casa melhor, um celular do moderno, né, do mais novo, e por aí vai. Então, nós confundimos os nossos pedidos de acordo com os nossos interesses materiais. Ou, muitas vezes, deixamos guiar a nossa prece, deixamos guiar os nossos pedidos pela nossa vontade ainda imperfeita. Por que é que nós deixamos orientar os nossos pedidos e os nossos desejos pela nossa vontade que ainda é tão imperfeita? Porque muitas vezes, quando a gente tem a dificuldade, tudo que a gente quer é se livrar dela. Mas a gente precisa desenvolver a sabedoria para perceber como é que a gente vai se livrar daquela dificuldade. Por exemplo, tome, por exemplo, aquelas situações em que você tem uma pessoa difícil. Um colega de trabalho complicado, um cara chato que lhe cria problema, aquele mala, né? Aquela pessoa difícil da gente se relacionar, né? Que vive criando dificuldade, criando casos com a gente. E aí, você está tão perturbado com isso que resolve pedir a Deus uma solução para esse problema. E na hora que você vai buscar a solução para esse problema, sabe como é que a gente faz na maioria das vezes, Harry? A gente faz assim, ai meu Deus, tira esse camarada da minha vida, eu não aguento mais. Né? Que ele arrume um outro emprego, que vá para outro lugar, ou que eu consiga trabalhar uma vaga em outro setor para ver se saio de perto dele. Né? A gente faz assim, que afaste essa pessoa de mim. Então a gente pede a solução do nosso problema, mas a gente não sabe pedir. Porque você observe que se você pedir desse jeito, e se você até por acaso for atendido na sua prece, significa dizer que verdadeiramente o seu problema com aquele irmão não se resolveu. Por quê? Porque você somente se afastou dele. Só isso. A divergência, a diferença que existe entre você e ele permanece. O desentendimento permanece. Você não resolveu aquilo, você não perdoou o que precisava perdoar nele, né? Você não compreendeu, você não praticou a sua paciência, a sua tolerância, né? A sua compreensão, o seu auxílio a ele, que talvez estivesse sendo agressivo, sendo chato com você, por alguma dificuldade que ele estivesse passando na vida dele. Né? Então talvez ele tenha sido mal compreendido por você, e ao invés de você pedir para Deus ajudar a ele, você pediu a Deus que o afastasse dele. Veja que pedido equivocado, né? Como a gente se atrapalha nisso daí. E como é que a gente poderia corrigir, então, esse nosso desejo e essa nossa forma de pedir? Pense se por acaso, ao invés de agora, eu pedir a Deus para me afastar dele, se eu pedir a Deus diferente e disser assim, ai meu Deus, me ajude a compreender esse irmão. Deus, me dê paciência para que eu possa ajudá-lo, para que eu possa tolerá-lo, né? Compreender as suas imperfeições, perceber que ele é um espírito em evolução, assim como eu, e que assim como eu também precisa da sua passagem aqui na Terra, para que aqui possa vivenciar as experiências, as oportunidades de aprendizado e aproveitar bem a sua encarnação. Então, se a gente começa a pedir a Deus dessa forma, Harry, veja que o padrão vibratório que existe entre eu e o meu irmão, ele começa
a se modificar, ele começa a se transformar, né? Veja que agora eu peço que exista o bem entre eu e ele. Eu peço que exista perdão entre eu e ele. Eu peço que exista compreensão. E eu posso pedir a Deus que, da mesma forma que dê isso a mim, que também dê isso a ele. Que também dê isso a ele. Meu Deus, ajude-o a compreender que a situação dele, que a forma como ele se relaciona com as pessoas, cria dificuldade para ele e para os outros. Que Deus lhe dê um pouco mais de paciência, um pouco mais de amor no coração, né? Um pouco mais de simplicidade. E talvez isso ajude ele a se transformar também. Só na sua forma de mudar, né? De mudar a sua forma de se comportar, você já vai começar a facilitar o seu relacionamento com ele. E ele agora também vai começar a se transformar. Então é por isso que é importante, né, estarmos atentos ao que a gente pede. Às vezes, a gente não consegue aquilo que a gente pede porque a gente não sabe pedir. Aí a gente começa a perder a nossa fé em Deus, né? A não acreditar mais, né? Mas a gente não observa que são pedidos orientados pela nossa vontade ainda tão imperfeita, né? Pelo nosso egoísmo, pela nossa cobiça, pelos nossos enormes desejos materiais que ainda tanto nos guiam. Imagine você se de repente eu vivesse uma vida de muita limitação, né, de muita dificuldade da minha vida, de morar numa favela, num barraquinho bem simples, né, de dificuldade para me alimentar, para conseguir um dia de trabalho. E aí eu começasse a pedir a Deus vida boa, né? Eu começasse a pedir a Deus facilidade. Ai, meu Deus, me arruma um emprego para eu ganhar bem, né? Eu queria sair daqui, eu queria ter muito dinheiro, eu queria ter isso, ter aquilo outro. De repente, a gente pode estar pedindo isso e a espiritualidade está do outro lado com a mão na cabeça, desesperada, dizendo assim: "Valei, meu Pai do céu. Todas as vezes que Euler teve facilidade na vida, nas últimas 10 encarnações dele, ele só fez besteira, né? Na hora que ele teve um dinheirinho a mais no bolso, que ele teve uma facilidade material, ele ficou mais convencido, mais metido, mais orgulhoso, mais vaidoso, né? Maximizou tanto das suas imperfeições, porque ele teve facilidade. Então, a espiritualidade de repente está lá do outro lado. Vamos fazer um jeito dele continuar assim, dele seguir nessa vida desse jeito, porque é aí onde ele vai encontrar a experiência que lhe falta para que ele aprenda a perceber que, na verdade, o que deve guiar a todos nós são os valores espirituais em detrimento dos valores materiais. Às vezes, o nosso mérito, Hari, está justamente em não termos o nosso pedido atendido. O nosso merecimento, a nossa necessidade está justamente aí, em não termos o nosso pedido atendido. Porque, como eu já lhe disse, os nossos pedidos são orientados, são guiados pela nossa vontade ainda imperfeita. Então, de repente, a gente quer uma coisa, mas a espiritualidade do outro lado sabe que não nos atender irá nos beneficiar muito mais. Porque é ali naquele não atendimento do nosso desejo que nós encontraremos a situação de que a gente precisa para poder evoluir e avançar um pouquinho mais. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Respondeu sim, perfeitamente. Eu acho que o nosso grande defeito ainda, né? Acho que da grande maioria aqui encarnado é justamente essa dificuldade em saber pedir, né? Na maioria das vezes a gente não sabe pedir, né? A gente só quer pedir coisas materiais e esquece, né, do essencial, né? Que o essencial, na verdade, muitas vezes não é o bem material, né? Lógico que, Isso. claro que a gente está aqui na Terra e precisa, sim, de bens materiais, mas no requisito prece, né, a gente precisa pedir mais força, né, auxílio, e a gente acaba esquecendo, né, de fazer isso.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre os requisitos para uma boa prece. O requisito é bastante simples. Eu acho que até eu já dei já dei até uma pincelada numa resposta anterior, né, onde a gente falou da necessidade da nossa simplicidade e na forma de comunicar. Mas existe um ponto fundamental que a boa prece ela deve ser precedida de concentração. Eu disse para vocês que a gente pode fazer a nossa prece de qualquer forma. Eu posso fazer a minha prece sentado, eu posso fazer deitado, ajoelhado, caminhando, na fila do banco, né? Na hora que eu estiver sentado no ônibus indo para o trabalho, eu posso fazer a minha prece em qualquer momento, de qualquer modo. Mas é fundamental que nós estejamos concentrados. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai fazer a nossa prece e se você estiver caminhando na rua, a gente faz a prece de uma forma muito automática. Como a gente aprendeu lá quando era pequeno, nossa mãe ensinou para a gente o Pai Nosso. Aí, às vezes, a gente está caminhando na rua, vai fazer o Pai Nosso, faz assim, olha. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Né? E você não sabe nem o que é que você está dizendo. Você não tem conexão com aquelas palavras. Você não tem ali nenhum sentimento, nenhuma percepção daquilo que você está falando. E não percebe que muitas vezes, quando você faz uma prece dessa, você às vezes até se compromete. Às vezes até se compromete. Então é importante que a pessoa tenha conexão com aquilo que está colocando ali no momento da prece. Aí você vai fazendo a prece ali, o seu Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Aí você dá uma topada. Se você der uma topada, você tem que começar tudinho de novo do começo, porque você não sabe nem onde estava. Você não estava sintonizado com aquilo que você estava ali pensando. Mesmo que você não estivesse verbalizando, externando, mas você estava ali pensando naquela prece ali de uma forma tão automática que você não tem conexão. Então, muito mais vale que você coloque ali na sua prece a sua simplicidade e a sua sinceridade do que a repetição automática de palavras com as quais você não tem nenhuma conexão, com as quais você não tem nada a ver, com as quais você verdadeiramente não sente aquilo, não deseja aquilo, não está buscando aquilo. Às vezes, quando a gente vai lá no centro espírita e o pessoal, o dirigente chama alguém para fazer a prece inicial ou a prece final, aí a pessoa vai lá para frente, começa a fazer a sua prece e muitas vezes começa dizendo assim: vamos nos desligar dos nossos problemas, né? Vamos nos concentrar, deixar do lado de fora as nossas preocupações, os nossos medos. E aí a pessoa começa a fazer a prece. E as pessoas estão ali sentadas, de olhos fechados, mas às vezes estão ali pensando: ai meu Deus, tomara que acabe logo, porque quando sair daqui eu ainda tenho que passar na casa de fulano para pegar aquilo, né? Eita, meu Deus do céu, e amanhã também eu tenho que me lembrar de pagar aquela conta, né? Da energia. Ai meu Deus, também veio tão alta. E aí você se perde. Ou seja, você está ali com o corpo presente, mas a sua mente está completamente sem sintonia com aquilo que está ali naquele ambiente. Seu corpo, fisicamente você está ali, mas sua cabeça está em outro mundo, né? Está em outro lugar, bem distante daquilo. Então é importante que você tenha concentração e sintonia com aquilo que você está buscando na sua prece. Isso mesmo. A Juliana, eu acho que é Juliana, ela botou um comentário aqui que eu achei interessante. Ela botou: estamos em um momento de pedir, até por pessoas que não conhecemos, do outro lado do mundo. Solidariedade com o próximo. Muita gente sofrendo. Isso, perfeito. Não vamos ser egoístas, né? De pedir só por nós. Vamos lembrar sempre de que existem muitos irmãos
que muitas vezes tem uma necessidade muito maior que a nossa. Amar ao próximo é a gente colocar a necessidade do outro adiante da nossa. Nós achamos que nós temos muito problema. Pode observar, a gente sempre acha que a nossa cruz é a mais pesada. A gente sempre acha que somos nós que temos as maiores dificuldades na vida, né? A gente sempre acha que a gente é aquele que mais sofre. Mas a gente desenvolver a empatia, que é a nossa capacidade de se colocar no lugar do outro, a gente desenvolver o nosso amor ao próximo, que é a percepção de que o outro tem um problema ou uma necessidade maior do que a minha. Isso é a gente amar a Deus, amar ao próximo, é o exercício da caridade, né? É o bem sendo colocado na prática. E a gente pode fazer isso no momento que a gente ora. A gente não deve voltar às nossas orações, especialmente os nossos pedidos, somente para nós. Devemos levar também esse pedido nosso àqueles que sofrem, estando eles em qualquer lugar que seja. Pode ser aquele conhecido, aquele parente nosso, alguém da nossa família, nosso amigo, nosso colega de trabalho, nosso companheiro aí do centro espírita, mas também pode ser aquele até que você não conhece, né? Aquele que está longe de você, que nesse momento pode estar no hospital, pode estar num presídio, num orfanato, ou num asilo, onde quer que seja, passando a dificuldade, ele também é merecedor da sua prece. É verdade. Muito importante, né? A gente ser solidário, né? Ser menos egoísta. Isso. Eu acho que o filme é O Milagre da Fé. Quem já assistiu acho que vai encaixar aí na sua resposta para essa pergunta. A prece realmente tem o poder de transformar coisas e pessoas. Tenha certeza, Harry, de que a prece tem um poder muito maior do que o que a gente imagina. Se nós realmente soubéssemos, se nós realmente soubéssemos o valor que a prece tem, a gente iria recorrer e fazer dela um hábito diário nosso. Né? Não só de uma vez por dia, mas de muitas vezes por dia. Existe uma passagem em que os apóstolos que acompanham o Cristo encontram lá um menino tomado por um espírito obsessor que prejudicava muito aquele menino. E o pai desse menino veio aos apóstolos pedindo a ajuda deles. E eles não conseguiram atender, né? Eles não conseguiram resolver aquilo. E foram ao Cristo, o Cristo foi lá, resolveu o problema, fez com que aquele irmãozinho obsessor ali se afastasse. E depois os apóstolos perguntaram ao Cristo: como é que você conseguiu e a gente não consegue? Como é que o Senhor conseguiu isso e por que a gente não consegue? E aí Cristo disse: o que lhes falta é a fé. Se vocês tivessem muito mais fé, vocês conseguiriam fazer isso e muito mais. Né? Existe um momento até que Jesus fala para os seus apóstolos que ele diz assim: vós sois deuses, remetendo o nosso pensamento à capacidade de realização que todos nós temos. E nós temos isso, não eram só os apóstolos, não. Todos nós temos essa capacidade. Mas é preciso que a gente saiba recorrer à fé e faça dela um hábito diário nosso, para que isso bem se realize, para que a gente consiga aquilo que a gente quer verdadeiramente. E dessa forma, o bem seja colocado em ação, seja colocado em prática. Que a gente leve na nossa prece os nossos pedidos reais e sinceros, voltados para os valores espirituais nossos, não para a satisfação dos nossos desejos materiais. A prece, ela é um instrumento que vai nos permitir a sintonia com Deus e com a espiritualidade amiga. Isso vai nos ajudar a transformar o padrão do nosso pensamento, né? Os nossos desejos, aquilo que habita ali a nossa mente. E, naturalmente, que isso facilitará a nossa sintonia com espíritos de outro padrão, espíritos mais elevados que querem o nosso bem.
que querem nos impulsionar por um caminho melhor. É o nosso anjo da guarda, o Espírito protetor, que está ali sempre do seu lado. Facilite a atuação dele sobre você, cultivando pensamentos elevados e pensamentos positivos. Lembre que aquilo que a gente pensa, né, o nosso pensamento, ele alimenta o nosso sentimento. Pense quando você tem uma pessoa que você não gosta. E aí você fica ali, ai meu Deus do céu, que cara chato, que cara mala. Tomara que ele não venha falar comigo, né? Tomara que ele não fique perto de mim, né? Então você fica ali o tempo todo pensando coisa ruim daquela pessoa. E você não percebe, mas quando você fica pensando isso, é você mesmo que está alimentando em você um sentimento negativo contra o outro. Você está ali construindo um sentimento ruim, uma ojeriza, uma repulsa do outro, né? Então, se eu só penso isso da outra pessoa, que tipo de sentimento vai habitar o meu coração, né? Somente um sentimento negativo. Mas aí vem o complemento da história, né? O nosso pensamento, ele alimenta o nosso sentimento. O nosso sentimento, por sua vez, ele orienta a nossa atitude. Então, veja, eu não gosto da pessoa, eu fico só pensando que eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Isso alimenta em mim um sentimento negativo. Um sentimento de raiva, de ódio, de repulsa, de ojeriza. Aí é interessante que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece, né? Porque quanto mais a gente reza para o outro sair de perto da gente, mais parece que ele vem para perto de nós. Aí você reza isso, no outro dia, quando você chega no trabalho, a primeira pessoa que você encontra que vem dar bom dia a você é justamente aquele camarada que você não gosta. Aí você passou o tempo todo pensando coisa ruim dele, alimentando em você sentimentos negativos. Qual vai ser a sua atitude nesse momento? Né? Saia de perto de mim, eu não quero saber de você, vai ter impaciência, vai ter intolerância, vai ser agressivo, ele vai precisar de sua ajuda e você não vai ajudar, né? Talvez precise até do seu perdão e você também não vai perdoar. Então veja que o nosso pensamento, ele alimenta o nosso sentimento, ele orienta a nossa atitude. E aí vem o ponto fundamental. A nossa atitude é quem determina o nosso destino. Aquilo que a gente faz hoje, aquilo que a gente espalha com os nossos irmãos hoje, significa um compromisso enorme que eu assumo com todos eles. Então, as minhas atitudes de hoje, Harry, elas começam, sem que eu perceba, a escrever a história das minhas encarnações futuras. Lá na frente, não tenha dúvida, eu precisarei me reencontrar com esse irmãozinho, para que a minha atitude com ele se modifique, para que eu mude o meu padrão vibratório com esse irmão, o meu sentimento, né? E que eu refaça agora com ele os melhores laços fraternais. Então estejamos atentos àquilo que a gente pensa, porque o nosso pensamento alimenta o nosso sentimento orienta a nossa atitude e a nossa atitude determina o nosso destino. É importante que a gente esteja atento a isso, porque a história das nossas encarnações futuras já está sendo escrita hoje, pelo que você faz agora, pelo que você faz nesse momento, pela prece que você deixa de dirigir a um irmão seu necessitado, pela atitude sua grosseira, pela atitude sua egoísta, de orgulho, de vaidade, com outro irmão, que prejudica e machuca. E isso determina para você um compromisso que você precisará resgatar, seja nessa vida ou em outra vida. Mas é uma nota promissória que você, sem perceber, assina, em que em algum momento ali será trazido de volta para você, porque a vida ela é exímia cobradora. Então estejamos atentos ao nosso pensamento. E a prece, ela ajuda a gente a transformar isso. Porque no momento em que a gente se coloca em prece, nós elevamos o nosso pensamento. Nós afastamos o nosso pensamento das influências negativas, que querem que a gente vá por esse caminho ruim, que a gente continue
alimentando sentimento negativo contra o nosso irmão, porque aquele irmãozinho que quer nos prejudicar, ele sabe que aquilo é o nosso afundamento. Ele sabe disso. Então, quando você se coloca em prece, você fecha os ouvidos para essa influência espiritual negativa e se coloca em sintonia com a espiritualidade amiga que quer o seu bem, que quer lhe orientar por um caminho melhor. Então, isso vai ajudando você a se transformar. É por isso que a prece contribui para o nosso pensamento construtivo. Se você pensar no bem, a prece será um instrumento de reforço para lhe impulsionar por esse caminho que você busca. Verdade, a gente atrai o que a gente pensa, né? Exatamente. E a gente vê um exemplo fácil, né, de ser citado, é nos momentos das aflições mesmo, quando a gente faz uma prece, a gente não se sente melhor, se sente mais acolhido, mais confortável, né? É um sinal de que a prece se transforma assim, em pessoas e coisas, né? Exatamente. Agora eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho a pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que ela vem questionando, né, a influência dos espíritos em nossos pensamentos e nossos atos, que o senhor já entrou aí um pouquinho. Eu já dei uma pincelada nessa pergunta sua. Veja só, Kardec questionou a espiritualidade se os espíritos eles influenciam em nosso pensamento e em nossa vida. E a resposta da espiritualidade foi sim, e muito mais do que o que a gente imagina, muito mais. A espiritualidade ela está constantemente ao nosso redor, buscando nos intuir e nos orientar. Só que acontece uma coisa. Do mesmo jeito que nós temos ao nosso serviço o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, aquele que quer sempre o nosso bem, nós também podemos ter ao nosso lado um irmãozinho menos feliz. Nós também podemos ter ao nosso lado alguém que quer nos prejudicar, né? Um irmãozinho obsessor que está ali procurando vingança, né? Procurando criar algum problema para nós, né? Então, é importante que nós estejamos atentos ao fato de que, simultaneamente, podemos ter ao nosso redor aqueles espíritos bons que querem o nosso bem, mas também podemos ter ao nosso redor aqueles que, de alguma forma, podem querer nos prejudicar. Aí você poderia perguntar assim, e quem é que a gente vai dar mais ouvido? O irmãozinho bom ou o irmãozinho que quer prejudicar a gente? Aquele que quer nos colocar no caminho do bem ou aquele que quer nos colocar no caminho do mal? A gente vai dar mais ouvido, Harry, àquele com quem nós estivermos mais sintonizados, aquele com quem nós estivermos mais afinizados. Imagine você, se o meu pensamento, eu ocupo o meu pensamento o tempo inteiro com coisas ruins. Ai, eu tenho raiva daquele cara. Ai, que cara chato, né? Ai, se eu pudesse, eu botava o pé para aquele outro ali cair, né? Ai, meu Deus, se eu tiver oportunidade, eu dou um prejuízo nele ali e me dou bem, né? Então você está habitando o seu pensamento sem se vigiar, né? Sem se vigiar adequadamente. Aí vem a importância daquela lição do orar e vigiar, que é tão importante. Você está sem se vigiar e deixando que os seus pensamentos sejam tomados, sejam orientados pelas suas tendências mais negativas, mais negativas. Então, se você já está apontando para o caminho do mal, prejudicar alguém, naturalmente que aquele que quer prejudicar você, ele vai ter uma facilidade muito grande. Ele vai ter uma facilidade muito grande, porque você já está naquele caminho, você já está naquela tendência de querer realmente fazer o mal. Então é esse o caminho, é só ele dar um empurrãozinho, né? O espírito obsessor, ele atua sobre nós justamente na nossa fraqueza.
ele fica observando a gente, percebendo quais são as nossas más tendências. Então, se ele observa que eu sou egoísta, se ele observa que eu sou orgulhoso, que eu sou vaidoso, ele não vai me tornar vaidoso, não é ele que me torna orgulhoso, não é ele que me torna egoísta, não é ele. Sou eu que já sou assim. Ele só vem e bota mais lenha na fogueira. Ele só vem e me impulsiona mais para criar mais oportunidades para que eu exercite aquela imperfeição minha, para que eu me fortaleça cada vez mais naquilo. Agora, se por outro lado eu vigio os meus pensamentos e eu procuro povoar a minha cabeça com pensamentos positivos, de perceber como é que eu posso ajudar alguém, de perceber se não tem alguém a quem eu deveria pedir perdão, ou alguém a quem eu devo perdoar, ou perceber as minhas imperfeições e dizer assim, olha, eu preciso transformar isso aqui, eu ainda sou muito orgulhoso, eu ainda sou muito vaidoso, eu vou trabalhar para superar essa dificuldade que eu tenho, essa minha cobiça, esse meu ciúme, essa minha inveja. Então veja que eu agora ocupo a minha cabeça com sentimentos positivos e naturalmente que eu facilito a minha sintonia com a espiritualidade amiga que quer me impulsionar pelo bem. Eu fazendo isso, eu facilito a atuação deles sobre mim. Então, quando a gente pensa nisso, a gente rapidamente remete o nosso pensamento àquela lição do orai e vigiai, né? Orai e vigiai. Vigiar os seus pensamentos, vigiar as suas tendências, as suas inclinações, vigiar o que é que lhe impulsiona, né? O que é que lhe motiva a fazer cada coisa na sua vida. Quando você fizer isso, você começa esse trabalho de autopercepção, né? E aí você vai buscando a sua transformação, recorrendo a Deus através da prece, se fortalecendo diante da tentação que vai surgir na sua vida, e aí você vai se transformando. Então veja que poder maravilhoso, que recurso, que instrumento fantástico que a gente tem da prece que está ao nosso serviço, né? À nossa disposição, para que a gente consiga se transformar e colocar em prática os nossos objetivos espirituais. Aí é onde entra o livre-arbítrio, né? Quem decide quem nós seremos no futuro somos nós mesmos, né? Exatamente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como a prece ela pode colaborar com o nosso pensamento construtivo. Veja só, eu acho que eu até já entrei muito bem nessa questão na resposta anterior. É o processo da sua vigilância, viu, Harry? É o processo de como você vai estar observando a si mesma. É aquilo que você estabelece para você como objetivo de vida. O que é que eu quero? O que é que eu vou buscar? Veja que quando você começa a ocupar o seu pensamento com o pensamento do bem, e aí voltando para aquele exemplo que eu dei há umas 4 perguntas que você me fez aí atrás. Imagine se eu volto o meu pensamento para o meu desejo de estabelecer uma boa relação com aquele meu colega difícil. Imagine se eu volto meu pensamento para isso. Ai, meu Deus, me ajude a compreender esse irmão. Me ajude a perdoar, né? Eu quero auxiliá-lo na medida em que ele necessite, né? Em que eu tenha condições de fazer o bem a ele, né? E aí a gente recorre à prece, pedindo a Deus que nos dê força e orientação para que a gente efetivamente consiga isso. Então, através da prece, a gente começa a modificar o nosso pensamento. Se eu antes pensava em me afastar, se eu antes pensava em tirar esse camarada da minha vida, eu agora penso em me conciliar, né? Em estabelecer com ele uma relação fraternal, uma relação do bem, de perdão, de compreensão, de tolerância. Então, isso começa a modificar o teor dos meus pensamentos. O teor dos meus pensamentos. Se eu busco agora construir em mim uma pessoa diferente, se eu sou egoísta,
Se eu sou vaidoso, se eu sou orgulhoso, eu percebo isso e eu quero transformar, e agora eu vou recorrer à prece. Meu Deus, me dê força para que eu supere essa imperfeição minha. Repare que eu estou reforçando em mim esse pensamento de transformação, de evolução e de crescimento. Então a prece, ela é uma força que nos auxilia nisso que a gente quer construir. É por isso que quando a gente pensa no bem, quando a gente quer fazer o bem, a espiritualidade amiga corre ao nosso lado, né? Corre para nos ajudar. É como se ela dissesse assim, olha, a gente precisa desse camarada no caminho bom. E eu estou esperando pela transformação de Euler aqui. Tem 20 encarnações que ele vem e faz sempre as mesmas besteiras. E agora ele está querendo se transformar. Então vamos dar uma ajudinha? Né? A espiritualidade amiga diz assim, olha, vamos aproveitar a oportunidade desse cara que quer agora se melhorar, não vamos deixar passar a oportunidade e impulsionar, ajudar esse cidadão a se transformar. Então, a prece ela tem esse poder de modificar o teor dos nossos pensamentos, desde que a gente realmente se vigie, né, para colocar em prática sempre o bem e deixar que o bem guie os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes. Nós temos uma pergunta que foi feita por Vitor Prado. Ele pergunta Certo? qual a prece é uma troca de energia. Olhe, não tenha dúvida, Ari, de que quando a gente faz a nossa prece, nós estamos direcionando para aquele irmão por quem nós pedimos, nós estamos direcionando a ele uma energia muito boa. Nós estamos sempre fazendo isso. Quando a gente pede pelo outro, nós estamos levando a ele, através da espiritualidade amiga, um pensamento do bem, né? Um pensamento de auxílio, de transformação. Lembre daquela questão de Chico Xavier com Emmanuel, em que Emmanuel diz para Chico, enquanto você puder fazer uma prece por alguém, você estará sendo muito útil, né? Eu falei isso aqui no começo do nosso encontro de hoje. Né? Então, a prece ela é o direcionamento da nossa energia, se a gente estiver rezando para o outro, né? É o direcionamento da nossa energia pelo bem de quem precisa, pelo bem do outro. E não tenha dúvida de que nós sempre, quando pensamos no bem, quando pedimos a Deus, não somente por nós, mas principalmente pelo outro, recebemos sempre o auxílio da espiritualidade amiga. Eu já falei aqui, pensar no bem é facilitar a atuação da espiritualidade amiga sobre nós, sobre nós. Então, naturalmente, que a gente recebe também o reforço, né? O empurrãozinho daqueles irmãos, amigos nossos que querem o nosso bem e que vão nos impulsionar sempre pelo melhor caminho. Bom, as nossas perguntas acabaram. A não ser que alguém tenha aí alguma pergunta, ainda tem um tempinho. Mas durante esse tempinho eu gostaria de deixar minha homenagem, né, para as pessoas que estão na linha de frente, né, nesse momento, né, de tanto desespero, falta de calmaria, né, e é uma oportunidade da gente estar praticando a prece que o Senhor trouxe aqui para a gente, né, da gente estar se fortalecendo e ajudando a fortalecer ao nosso próximo também, né, com a prece. E também gostaria de deixar também os parabéns para os trabalhadores rurais, né? Que hoje é o dia do trabalhador rural. Então, também são de importância, né? Fundamental para a gente, né? Eu quero aproveitar a oportunidade, Harry, e agradecer pelo convite, né? Marta, na verdade, alguns meses atrás, logo que começou essa história da quarentena, ela já tinha me convocado, né? Porque a minha professora Marta, ela não convida, ela convoca, né? Ela já tinha me convocado para fazer uma live aí com vocês, mas eu estava com dificuldade naquele momento
porque às vezes na segunda-feira eu estava no interior, local onde eu tinha dificuldade de transmitir, ou até de assistir. Eu não conseguia nem assistir live, porque a internet é muito ruim. Mas assim que surgiu a oportunidade de eu estar aqui em Aracaju nas segundas-feiras, eu falei com o Evaldo, com Marta, né, que é quem manda, e me coloquei à disposição para participar desse trabalho. Fico muito feliz, agradecido pela oportunidade. Quero deixar aqui um abraço a todos, né? Já faz algum tempo que não os vejo. Estou pedindo a Deus aqui, rezando para que isso tudo passe logo, para que a gente possa voltar às nossas atividades, né? Voltar aí ao centro e estar sempre com vocês aí, pelo menos uma vez por mês, na segunda-feira de cada mês, fazendo esse trabalho. Eu agradeço demais e deixo um abraço muito grande a todos aí do Ivone Pereira. Nós é que agradecemos pelos comentários aqui, né? A gente vê quanto foi satisfatório, né? O bate-papo, né? As perguntas e as respostas, né? Quanto foi satisfatório para todos nós e para engrandecer, né? Cada um de nós, né? Nos auxiliando no aprendizado, né? O senhor gostaria de finalizar com uma prece? Pode ser, pode ser. Vamos ver o horário Vamos pôr em aqui. prática. Eu não sei se, eu não sei se você está controlando aí o tempo, mas eu acho que a gente já está bem em Vou. cima da hora, né? Tem uns 3 Então eu vou fazer minutinhos uma. só. Pronto, vamos fazer uma prece Rapidinho. bem curta, rapidinha. Mas antes de fazer a prece, eu queria agradecer a você, Harry, parabenizar pela direção do trabalho. Para mim foi a primeira vez trabalhando com você. Fiquei muito feliz. Lhe parabenizo por isso, agradeço. Foi muito bom para mim e espero que você continue nesse trabalho aí se desenvolvendo e crescendo sempre, assumindo cada vez outras responsabilidades. Quem sabe até que a gente possa estar aqui junto outra vez, aí no mês aí mais adiante. Obrigada, eu que Vamos, agradeço. Tenho que agradecer, não, vamos, só eu que tenho. vamos então, pessoal, buscar agora o nosso momento de prece. Se possível, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, manter a sintonia com a espiritualidade amiga que está ao nosso redor, a nos intuir e orientar sempre pelo caminho do bem. Amado Mestre, Senhor Jesus, nessa oportunidade que tivemos de aqui estarmos juntos em seu santo nome, para buscarmos o conhecimento e a lição que nos falta ainda, queremos te agradecer, ó Pai, pela oportunidade da vida, por todas as graças, por todas as experiências, por todas as situações, por todos os encontros, pelas pessoas que são colocadas em nossa vida, cada uma deixando em nós um pedacinho daquilo que elas são, contribuindo assim para a formação do nosso ser. Um ser que caminha a cada dia para o seu aperfeiçoamento. Te agradecemos, ó Deus, por todas essas graças. Pela nossa casa, o Ivone Pereira, que nos faculta a oportunidade do estudo e do aprendizado contínuos, a oportunidade da prática e do conhecimento do bem, para que a gente continue sempre crescendo e avançando cada vez mais. Queremos te pedir, Senhor, que possa, nesse instante, levar as suas graças e as suas bênçãos a todo o grupo de trabalhadores e frequentadores desta casa, mas que também possa estender a sua luz e a sua energia a todos aqueles que nesse momento passam por dor, por dificuldade e por um sofrimento de qualquer natureza. Que possa abençoar de forma especial aqueles que neste momento estão no desespero e na agonia pelo contágio desse vírus. Que possa abençoar e apaziguar os seus corações, mostrando a cada um de nós que tudo passa, que cada coisa na nossa vida tem o seu objetivo,
tem o seu propósito, tem o seu sentido, mas que cabe a nós buscar sempre desenvolver a sabedoria para perceber em cada situação